Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 a 17, que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Uma viúva que não tivesse filhos nos tempos de Jesus estava condenada a depender totalmente e integralmente dos outros, porque naquela época a mulher não era criada para ser uma pessoa independente. Ela, desde cedo, era educada para viver para a família, para depender de um homem que viesse a cuidar e tratar dela. E uma mulher que não tivesse filhos para herdar as terras do pai ou o ofício do pai, realmente ficava vulnerável. Então aqui nós temos um comprometimento social de uma mulher. Não era somente a perda, se é que se pode dizer assim, somente a perda de um filho, mas também havia uma situação de vulnerabilidade social dessa mulher. E a gente pode ver pelo menos 3 coisas aqui nesse texto. A primeira coisa é que o Senhor se compadeceu e consolou aquela mulher. O texto não nos diz que essa mulher era seguidora de Jesus, mas mesmo assim, aprove ao Senhor se compadecer e consolar aquela mulher. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Isso deve servir de alento para nós, sabendo que o Senhor se compadece daqueles que Ele ama, que o Senhor está nos contemplando, está nos olhando e cuidando de cada um de nós. Mas outra coisa me chama a atenção nesse texto também, que o Senhor Jesus age no ponto principal daquela questão, que era justamente a situação dessa mulher, dessa vulnerabilidade que ela estaria por viver se o seu filho realmente continuasse morto. A gente tem que entender que Jesus poderia muito bem, naquele momento, fazer um discurso muito bonito a respeito da brevidade da vida, de quão rápida ela passa, mas isso não resolveria o problema daquela mulher. O que resolveu o problema daquela mulher foi a ação de Jesus ressuscitando aquele moço, restituindo aquele moço para a sua mãe. Jesus age diferente de mim e de você, porque muitas vezes a gente age nas coisas periféricas na nossa vida. Já o Senhor Jesus vai direto ao ponto. E nessa história, o ponto era: aquele jovem precisava ressuscitar. E aprove a Jesus conceder essa graça àquela mãe. Mas também, outra coisa me chama a atenção nesse texto, é que a ação de Deus, a ação de Jesus em nós, não passará desapercebida. Se você reparar no versículo 17, diz assim: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a vizinhança. Todos tiveram muito temor e glorificavam a Deus por causa daquele acontecido. Eu gosto muito de uma frase de Spurgeon que diz: diga tudo aos outros o que Deus tem feito a você, mas guarde com você o que você tem feito para Deus. Não promova aplausos para si, mas para Deus. Spurgeon, na verdade, está falando o que esse texto nos mostra,
que toda a glória foi dada a Deus, que as pessoas ficaram com temor do Senhor. Então, tudo que acontece na nossa vida deve sim servir de testemunho pelo que Deus tem feito a meu favor, a seu favor, para que Ele seja glorificado. E o que a gente faz para Deus deve ser guardado com cada um de nós, para que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor age sempre no centro de todas as situações que ocorrem em nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, não sabemos como agir diante das situações que aparecem à nossa frente, mas que ao ler esse texto a gente possa entender que o Senhor está cuidando de nós em todos os momentos e que o Senhor vai agir a seu tempo no ponto central da situação e que tudo isso sirva para louvor e glória do Teu nome. Amém.